Pessoal, aqui é o professor Edgar Manioto, no momento cultural aqui para o Frontcast. Pessoal, quando eu era garoto, lá, meus 14, 15, 16 anos, eu já gostava de ler sobre guerra, ler histórias de guerra, etc. E nessa época se vendia muito nas bancas várias coleções de livrinhos de bolso, que hoje em dia você não encontra mais nas bancas. Bom, hoje em dia é difícil até você encontrar bancas, né? Conta mais livros vendendo em bancos. Então tinha livros de faroeste, espionagem, ficção científica, e tinha muitos livros de guerra. A coleção de guerra que eu mais gostava era essa daqui, ó. Vocês estão vendo aqui uma parte da minha coleção, né? Eles estão, inclusive, aqui, estão embrulhadinho em plástico, ó, para não deteriorar, né? Porque são livros bem antigos. Né? Então aqui, ó, você tem esse título aqui, Lobos do Mar, da Coreia ao Vietnã, Tensão no Pacífico, Herói da Coreia, Lutas em Moçambique, Invasão da Itália. Gente, são histórias que médias 100 páginas, são histórias para você sentar e ler um livro assim, numa sentada, assim, é aquele dia, sabe aquele dia à tarde, ou à noite, um domingo, um sábado, que você fala, queria me divertir, igual você tá assistindo um filme, é o tempo de um filme mesmo, assim, você senta, termina de ler o livro, tá? São histórias sempre muito movimentadas, cheias de diálogos, tá? Não é uma histórias, não são histórias assim que primam por ser o, digamos assim, uma requintada obra da literatura. Não, são livros escritos para serem consumidos assim em grande quantidade, são livros divertidos. Tá? São livros que descendem de uma época daquilo que nós chamávamos de pulp fiction, né? De ficção de polpa, de uma ficção que podia ser histórias de guerra, de terror, de cavalaria, assim, mas é aquela ficção para ser lida, né? Assim, para você poder ler e se divertir mesmo. É uma ficção de entretenimento. Esses livros são muito gostosos de ler, tá bom? Então foi isso, gente. Esse momento cultural só para apresentar essas coleções de livros mais antigos para vocês. E em alguns momentos eu vou retomar a leitura de alguns desses livros, dessas coleções, e vou gravar pequenos vídeos, assim, 2, 3 minutinhos, comentando alguns desses livros com vocês, tá? Porque eu acho bem interessante, né, que principalmente os mais novos que não conhecem, conhecer essas pérolas. E ó, se você for passar em sebo, eu sei que a nova geração aí prefere muito mais celular, prefere muito mais tablets, etc. Mas se você passar na frente de um sebo ainda, entra, gente, e pergunta, você tem coleção de livrinhos de bolso de guerra, HH? Se você achar, compra, né? Provavelmente, assim, vai estar literalmente caindo aos pedaços, mas vão ter histórias divertidas de guerra ali para você ler, passar o tempo, e depois você leu, e você fala, nunca mais vou ler isso, sabe? Passa para outra pessoa, né? E vai, assim, ajudando aí a difundir a literatura, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aí para vocês esse conhecimento aí sobre essas antigas coleções de livros de guerra, livrinhos de bolso. Deixa eu até mostrar aqui para vocês terem uma ideia do tamanho aqui, ó. Livrinhos de bolso, né? Por que era interessante? A gente carregava no bolso da calça. Vocês já viram já havia uns livros maiores que eram para direcionado ao público feminino, Júlia, Sabrina, eles eram maiores do que esses. Por quê? Porque os editores na época entendiam que as mulheres carregariam na bolsa, né, no bolso, mulher, enquanto os homens carregariam no bolso da calça, no bolso da camisa. Então eles cabiam no bolso de uma camisa e no bolso da calça, né? Porque era justamente para você carregar para ler no ônibus, para ler no metrô, para ler no café, para ler na hora do almoço. Então eles aí, ó, eles são inclusive menor do que um celular. Né? E é até interessante que muitas vezes a gente via propaganda assim, porque nessa época, até os anos 90, o cigarro era muito difundido, custa menos do que um maço de cigarro, e é do mesmo tamanho que um maço de cigarro. Então, leia ao invés de fumar. Olha que interessante, pessoal. Então fica aí essa dica do nosso Frontcast cultural para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.